Obrigada. Pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui e compartilhar com vocês um pouquinho do cuidado do fonoaudiólogo na vida dos pacientes após o AVC. Espero que vocês estejam gostando do evento, então vamos começar essa aula. Bom, eu dividi essa aula em duas pequenas partes, né? Então eu vou começar falando sobre a deglutição e vou finalizar falando sobre a fala e linguagem, tá bom? Então, muitos pacientes, após terem o AVC, eles se deparam com a dificuldade de engolir, de se alimentar. Então, para iniciar esse tema, eu gostaria de começar com essa pergunta, né? Vocês já se perguntaram o porquê que a gente se alimenta? Normalmente vai vir a primeira resposta relacionada à manutenção da vida, né? Então, desde a nossa fase intraútero, a gente já faz uma associação muito forte entre a vida e o alimento, né? Mas para além das nossas necessidades básicas e fisiológicas, é importante a gente retomar um outro aspecto, né? Que é o aspecto psicossocial. Então, se vocês começarem a se recordar da época que a gente poderia se aglomerar com as pessoas que a gente gosta, né, com os amigos, com os familiares, o alimento, ele sempre está presente, né? Para a gente é muito inconcebível ir na casa de um amigo e não tomar um café, né, fazer um aniversário e não ter nenhum bolo, um refrigerante, um suco, enfim. Então, a gente começa a entender que para as pessoas que possuem dificuldade para se alimentar de alguma forma, ela vai ter um impacto muito negativo na sua qualidade de vida. E é pensando nisso que o fonoaudiólogo ele vai atuar, para além das questões fisiológicas e básicas que são necessárias, né? Então, sabendo disso, eu queria trazer para vocês o conceito de deglutição, né? A gente fala tanto sobre deglutir, mas nada mais é do que, de uma forma muito básica, é o ato de engolir, né? Então, não sei se a minha seta aparece para vocês, mas é o alimento, a saliva que vai estar ali na cavidade oral, né? Dentro da nossa boca, e vai percorrer diversas estruturas até chegar no nosso estômago para fazer uma digestão. A gente tem que lembrar também que cada tipo de alimento, né? A gente tem uma variedade de alimentos na nossa vida e à nossa disposição. Cada alimento ele requer uma tarefa diferente, né? Então, para a gente tomar uma água é diferente de a gente comer uma maçã, que é diferente de a gente comer um pudim, que é diferente de a gente comer uma pipoca. E além disso, né? Todos nós temos características individuais. E essas características também vão influenciar na nossa forma de deglutir, entre tantas outras. Mas aí a gente vai ter, né, um sujeito, um paciente que começa a apresentar dificuldades para se alimentar, né? Então, às vezes ele vai ter dificuldade para mastigar um alimento, ou mesmo quando ele mastiga esse alimento ainda fica parado dentro da boca, né? Ou às vezes ele não consegue engolir todo esse alimento, ou às vezes ele acaba descartando. Muitas vezes o alimento ele pode retornar pelo nariz, ou às vezes ele não consegue dar conta da saliva, a saliva fica escorrendo pela boca, ou quando vai tomar um líquido, né, vai tomar um suco, uma água, o suco também escorre pela boca. Muitas vezes ele sente que o alimento fica parado na garganta, ou o alimento que ele mastigou, ele não consegue empurrar para conseguir engolir. Muitas vezes tem engasgos, outras vezes tem tosse, ao longo, né, da deglutição. Então, todas essas alterações que eu trouxe e muitas outras, elas são conhecidas, né, por distúrbios da deglutição que nós chamamos de disfagia, né? Então, a gente tem aqui essa foto na lateral que mostra que o alimento que deveria percorrer esse caminho, passar pelo esôfago e chegar no estômago, por algumas questões, né, por alguns motivos, ele percorre um caminho diferente e pode, tanto o alimento quanto a saliva, entrar em via aérea, né, e ir para os pulmões. E a disfagia, ela vai ter implicações diversas na vida dessas pessoas, e eu trouxe aqui as que nós elencamos como as mais importantes
e mais graves, né? Então, a gente vai ter as complicações nutricionais. Então, se o paciente ele tem dificuldade de se alimentar, muito provavelmente ele vai diminuir a quantidade de alimento que ele vai ingerir, e isso pode aí ocasionar uma desnutrição. Esse mesmo paciente, ele pode ter dificuldade de tomar água, tomar líquidos, muito provavelmente pode desencadear aí uma desidratação. E por fim, uma das mais importantes é as complicações pulmonares, né? Então, como eu mostrei lá naquela figurinha anterior, o alimento ele entrou em via aérea. Esse alimento ou essa saliva pode ser aí um gerador de pneumonias broncoaspirativas, né? Que é algo muito comum na vida dos pacientes após o AVC. E aí, né, a gente vai se perguntar, né, o que tem a ver a deglutição com o AVC? Então, a gente sabe que o AVC é uma das principais causas de disfagia neurológica. Então, de origem neurológica, né? Então, de 40% a 70% dos pacientes após o AVC podem apresentar disfagia. E a gravidade da disfagia, os sintomas e a duração de todo esse comprometimento vai depender da localização do AVC. E se tiver alguns outros fatores associados, né? Então, a gente pode elencar alguns aqui. Então, por exemplo, se o paciente ele depende já de auxílio para se alimentar, então é um paciente que ele não pode se alimentar sozinho, porque para se alimentar sozinho a gente necessita de alguns requisitos básicos, né? Para a gente poder ter uma alimentação segura. Então, esse paciente que necessita de auxílio, ele pode estar se colocando em risco. Se é um paciente que precisa de auxílio até para fazer higiene oral, e aí é importante a gente trazer, enfatizar a higiene oral, porque alguns estudos mostram que a higiene oral ela está totalmente associada, né, à presença de pneumonias broncoaspirativas, né? Se é um paciente, por exemplo, que ele não consegue deglutir a saliva adequadamente, a saliva ela pode ir para o pulmão. Outro caso também é se o paciente está em uso de vias alternativas de alimentação, como a sonda, a gastrostomia. Muitos pacientes eles saem do hospital fazendo uso, né? Ou outros dispositivos, como a traqueostomia, que também altera toda a regulação da deglutição. Além disso, é importante lembrar que tem muitos pacientes que possuem outros diagnósticos, né, como alterações pulmonares, cardíacas, entre outras, que podem influenciar na sua forma também de deglutir e também pode ser aí um fator de risco associado à disfagia proveniente do AVC. Então, quando o paciente chega para a gente, né, com disfagia, após a gente fazer uma avaliação, né, desse paciente, a gente vai tentar encontrar o caminho menos restritivo possível, né, menos fadigante para ele e mais fácil, para que ele possa ter uma deglutição funcional e segura. Porque é muito ruim a gente ficar sem comer aquilo que a gente mais gosta, né? Então, a gente vai tentar encontrar os caminhos daquele paciente conseguir se alimentar de forma segura e do que ele gosta, né? E aí a gente consegue entender que a terapia está sendo efetiva quando esse paciente ele está tendo uma deglutição segura e funcional associada à manutenção pulmonar. Então é um paciente que não está tendo nenhuma queixa pulmonar, nenhuma alteração pulmonar, junto com o estado nutricional. Então é um paciente que ele não está emagrecido, não está perdendo peso e está ficando com o peso adequado, né? E também não está desidratado. Então, para isso, a gente vai utilizar de várias técnicas. Eu elenquei algumas, né? Então, técnicas posturais, como sentar adequadamente, né? Não sei se vocês já tentaram fazer isso em casa, não pode fazer. Mas às vezes a gente está deitado no sofá, está com uma preguiça de levantar para tomar alguma coisa, a gente acaba tomando um líquido deitado. Muitas vezes isso não dá certo, porque a gente tosse, engasga, né? Então isso mostra como que a postura do paciente ela deve estar adequada, né? Além disso, a gente sempre reforça que os pacientes após o AVC, eles precisam estar com a cabeça
centrada. A gente na correria tem a mania de ir tomando, né, os líquidos, e às vezes quando está faltando um pouquinho, a gente tem a mania de virar a cabeça para trás. O paciente após AVC jamais pode fazer isso, então eles têm que estar na postura adequada. Além disso, por conta do AVC, muitos dos pacientes acabam perdendo um pouco da sensibilidade oral, né, da força da musculatura que está relacionado ao processo de deglutição, assim como a mobilidade e a amplitude dos movimentos que são necessários para que ele consiga ter uma deglutição segura. Então, depois da avaliação, a gente pode introduzir técnicas que aumente essa sensibilidade oral, que fortaleça essa musculatura envolvida, né, em todo o processo de deglutição e também melhore a amplitude dos movimentos. Além disso, a gente também pode inserir manobras de deglutição, né, que são manobras protetoras para que o alimento ele não penetre em via aérea, né, para que esse paciente possa ter uma alimentação adequada e esse alimento ele percorra o caminho correto, adequado, até chegar no estômago como ele deve chegar lá e é de fato o lugar que ele deve estar, não no nosso pulmão, né? E além disso, né, a gente também pode realizar alterações de dieta. Porque muitas vezes os pacientes vão ter dificuldade de fazer uma mastigação de alimentos sólidos, né? Então a gente pode pensar aí numa carne em cubos, num churrasco, numa pipoca, e a primeiro momento, talvez esses pacientes não possam ingerir esses alimentos. Então a gente vai modificar, né, adaptar essa dieta ao longo do tempo para que nesse período a gente vá fazendo a reabilitação e esse paciente possa retornar, né, a se alimentar daquilo que ele gostava, né, daquilo que ele queria se alimentar. E aí, a gente também se depara com muitos pacientes que apresentam dificuldades para falar após o AVC. E aí, isso é um gerador de sofrimento também muito grande. Então, para iniciar essa pequena outra parte, eu trouxe essa frase que é muito importante e ela diz muito sobre a importância da terapia de linguagem na vida dos pacientes, né? Se vocês começarem a lembrar de momentos que às vezes a gente estava em alguma conversa, a gente tinha a palavra na ponta da língua e a palavra não saía, né? Ou às vezes a gente queria falar alguma coisa, alguma palavra, e parecia que a gente tinha dificuldade de articular aquela palavra, precisava ficar repetindo ela várias vezes, né? Mas pensa que isso são momentos pontuais da nossa vida, né? E que passam. As pessoas ao redor, às vezes elas nos auxiliam, né? E naqueles pequenos momentos e a vida continua. Mas muitos dos pacientes apresentam alterações e eles vivenciam isso todos os dias, o dia inteiro, né? Então imagina, é através da fala que a gente se coloca no mundo, né? É através da fala que a gente vai manifestar os nossos desejos, as nossas vontades, o que a gente pensa, se a gente está bravo, feliz, enfim, os nossos sentimentos, né? As nossas emoções. Então, é a partir disso que o fonoaudiólogo também olha para essas alterações de linguagem e de fala que os pacientes apresentam. 70% dos pacientes, né, que apresentam AVC, né, que tiveram AVC, eles recebem alta do hospital com alterações de comunicação, né? As mais conhecidas são a afasia e a disartria. E essas alterações de comunicação, né, elas podem gerar inúmeros sofrimentos, inclusive o isolamento social desse paciente. Porque imagine, toda vez que ele, né, vai tentar se comunicar com alguém, ele não consegue. E o outro também não consegue compreender o que ele está falando. Então a gente pode, muitas vezes, ver um silenciamento desses pacientes que não estão conseguindo, né, se fazer entendidos, né? Em outros casos, né, tem muitos pacientes que desenvolvem quadros depressivos por não conseguirem manifestar os seus desejos. E aí aqui a gente vai fazer uma separação, né, que a gente fala que é do joio e do trigo,
que existem distúrbios de fala e os distúrbios de linguagem. Não significa que os pacientes que tiveram AVC, eles não podem ter os dois ao mesmo tempo, tá? Isso pode acontecer, muitas vezes acontece, né? Então, os distúrbios de fala, é importante lembrar que eles são classificados como problemas relacionados à fonação, à articulação das palavras, à ressonância, né? Como que esse som vai ser transmitido, e a prosódia nada mais é do que a melodia, né? Então, quando a gente está feliz, a nossa fala é diferente de quando a gente está triste, de quando a gente está bravo, né? Então, a nossa fala ela vai sofrendo essa variação na prosódia, assim como quando a gente faz uma pergunta, é diferente de quando a gente afirma, né, numa resposta, ou quando a gente faz uma negativa. Então, tudo isso sofre influência da prosódia. E aí a gente vai ter a apraxia, que é uma das mais conhecidas, ou a disartria, né? Disartria e apraxia são coisas diferentes, né? A apraxia vai estar relacionada ao planejamento, né? E à programação dos movimentos motores para executar a fala. E a disartria vai estar relacionado a todas as outras categorias que eu disse antes, né? Então, a fonação, a articulação, a ressonância, a prosódia e às vezes até a respiração. Esses distúrbios de fala são diferentes dos distúrbios de linguagem, né? E aí a gente vai ter a mais comum, que é a afasia. A afasia, existem vários tipos de afasia. Novamente, um paciente, ele não necessariamente vai ter só um tipo de afasia. Ele pode se misturar, elas podem se misturar, tá? Então, a afasia nada mais é do que essa dificuldade que o paciente tem de se expressar de forma verbalmente, às vezes também pela escrita, às vezes até por gestos, e além disso, ele também pode ter dificuldade de compreender o que as pessoas estão falando para ele, ou até mesmo de ler, né? Ler textos, enfim, de reconhecer as letras. Então, isso é um distúrbio de linguagem, tá bom? E aí, o que o fonoaudiólogo faz na reabilitação de fala e linguagem? Então, após uma avaliação, a gente vai identificar, né, quais são as demandas daquele paciente, mas o nosso principal é recuperar a comunicação que ele usava anteriormente, né, ou inserir recursos que facilitem e suplementem, ou às vezes substituam, né, a comunicação que esse paciente tinha. Então, vai variar de caso para caso. Alguns casos, assim como na disfagia, a recuperação da fala e da linguagem, né, ela vai variar de acordo com o local da lesão, né, do AVC. Alguns casos, alguns pacientes, eles vão retomar a fala verbal, né, a fala oral que a gente conhece, que é a que a gente utiliza no nosso dia a dia. Outros pacientes vão precisar de recursos para eles poderem se comunicar, né, de outras formas, porque a fala, como a gente conhece, ela é um dos tipos, né, uma das variáveis que existem para a gente se comunicar com outros, se comunicar com o mundo. Existem uma gama, né, de formas de se comunicar. Eu trouxe aqui embaixo, esse daqui é uma fotinho de pictogramas que a gente utiliza na comunicação suplementar alternativa. Então, esse paciente ele não está conseguindo mais se fazer entendido através da fala, né, da voz, ele vai se fazer entendido agora através de outros recursos, nesse caso aqui é a pictograma. Então, ele não vai deixar de falar, ele vai utilizar outra forma para conseguir falar. E isso vai variar, né, levando as considerações em relação aos limites desse paciente, as condições físicas desse paciente, as condições mentais e sociais, tá bom? Então, era isso. Tentei resumir de forma breve para vocês conseguirem compreender um pouquinho o papel do fonoaudiólogo na vida desses pacientes após o AVC. Olá. Ó, nós temos uma pergunta, Bárbara. É da Renata de Paula. Ela pergunta: quanto mais precoce a reabilitação pós-AVC,
melhora a recuperação e os riscos de complicações em relação à deglutição? Sim. Oi, Renata, tudo bem? Obrigada pela pergunta. Assim, a gente sabe que quanto mais cedo a gente colocar esse paciente em reabilitação, maior vai ser a chance de ele conseguir, né, retornar à vida que ele tinha antes ou mais próximo disso. Assim como na linguagem, na deglutição é a mesma coisa, né? Então, às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender, por exemplo, como que é o fortalecimento da musculatura, né? Que o fonoaudiólogo faz. Então, do mesmo jeito que a gente vai na academia, vai fazer caminhada, fortalece a musculatura de todo o corpo, o fonoaudiólogo faz o fortalecimento desses músculos que estão envolvidos na deglutição. E do mesmo jeito que se a gente não fizer, né, uma caminhada, não fizer uma atividade física, a gente vai ter, né, uma repercussão na musculatura do nosso corpo, por exemplo, atrofia, a gente também vai ter nessa musculatura. Mas é importante entender que quanto mais a gente estimula essa musculatura da deglutição, mais a gente vai estar estimulando as vias neurais para que esse paciente possa retomar a deglutição segura e funcional, né? Só que a gente também tem que lembrar que a gente deglute saliva a todo tempo. Então, de certa forma, a gente também está treinando essa deglutição a todo momento, né? Mas é importante a gente, quanto mais cedo a gente iniciar essa estimulação correta, né? Mais chances esse paciente tem de retornar à alimentação por via oral, que é por boca, né? Legal, ó. Temos mais uma pergunta aqui, Gisele e Giuseppe. Quando devemos iniciar os estímulos ao paciente através de recursos visuais? No caso da linguagem, né? Sim. É isso? Sim. Que aqui eu só vejo o obrigado, tá meio estranho. Mas a gente fala que linguagem, a gente vive na linguagem, né? Então não tem como eu pegar uma folha de papel e não ler o que está escrito, né? Eu vou pegar um leite na geladeira, eu leio a embalagem. Eu vou assistir televisão, eu estou escutando, eu estou fazendo vários processos que estão relacionados à linguagem. Então, quanto mais estímulo tiver, melhor. Às vezes a gente fala para o paciente, né? Essa caneta, ela é de qual categoria, né? Ou roupa, é o quê? É um vestuário. E além de fazendo categorias, né? Que é importante isso, o paciente conseguir identificar aquele objeto é de tal categoria. E quando você pega imagens, a gente está vendo uma forma de linguagem, que é a imagem. Mas por trás da imagem tem muitos outros significados. Então, quanto mais estímulo esse paciente receber, por imagens, escutando uma notícia, tentando falar sobre aquela notícia que ele escutou, tentando raciocinar sobre aquilo, construir um discurso, tentando escrever, ler. Então, são todas as formas de linguagem, né? Então, quanto mais cedo você estimular esse paciente, melhor. Legal, Bárbara, muito obrigada. A Nelly também pediu para, se você puder, né, disponibilizar esse material em PDF. E também, quem quiser, pode deixar o e-mail que a gente vai enviar. Obrigada, gente. Imagina.